Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Filtro Universo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais uma vez para falar de The Last of Us, da segunda temporada da série, que acabou ontem, né, e agora vamos ter que esperar um tempinho mais para ver a terceira temporada, né, e o episódio final foi até um episódio eu gostei, achei muito bom, só que nós temos aqui algumas ponderações e também vamos falar nesse vídeo sobre como que foi a série no geral, né, com relação a todas as mudanças que aconteceram, todo o desenrolar do roteiro e tudo mais. Mas eu adianto pra você também que nesse vídeo nós teremos spoilers, então se você não viu o episódio, vai lá, assiste e depois volta aqui. E se você não se importa com spoilers, fica aqui no vídeo, a gente vai comentar um pouco também, você pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar o like aqui abaixo, viu? E bom, esse episódio, né, você tem ali o começo, com o retorno, né, pro tempo presente, depois do flashback que teve do Joe e da Ellie. E que tinha sido um episódio até bem emocionante, né, bem bonito. Só que aí nós temos o retorno da Ellie após o acontecimento lá do hospital, e você vê ali um diálogo entre a Ellie e a Dina. Também temos aquela questão da cena da flecha lá, né, em que o Jesse tem que ajudar a Dina e tal, e aí ela meio que deixa subentendido pro Jesse que tá grávida, porque ele percebe depois, né. E aí você tem um diálogo da Ellie com a Dina, e aí a Ellie contando exatamente o que aconteceu, dos motivos. Né, que ela descobriu, que ela sabe onde tá a Abby agora. Só que você vê que a Dina meio que desiste, tipo, da ideia, fala: "Não, a gente tem que ir embora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vamos embora, porque não vale a pena mais se vingar". Só que aí, eh, nós temos uma questão que é a seguinte: o Jesse tem que encontrar com o Tommy, né, então o desenrolar do episódio, eles têm que ir lá encontrar com o Tommy. Só que aí tem um ponto que é o seguinte, meio que a Ellie aceitou e desistiu da vingança, tá ligado? Então, tipo assim, isso é um pouco uma parada que me pegou muito, porque assim, meio que eles iam embora. Então, tipo assim, meio que descaracterizou muito o que é o The Last of Us mesmo, sabe? Aí ele continua meio não convincente demais sobre as atitudes e motivações dela. A Dina meio que desistiu e demonstrou algo completamente diferente daquilo que tinha sido apresentado antes. E voltou a uma Dina que a gente esperava que seria igual a do jogo, mas aí é complicado. Aí beleza, né, isso aí é uma crítica, né, porque, a Ellie você vê que ela fica mal por conta do bagulho que ela fez lá, né, com a Nora e tudo, mas enfim, a gente releva. Aí passa o dia lá, vai lá ela mais o Jesse e tudo mais, encontrar com o Tommy num ponto de encontro, e eles percebem no rádio que tem um cara trocando tiro lá com, o pessoal da WLF. No caminho inclusive eles encontram o pessoal da WLF lá. Que é o pegando o Serafita, aí ele fica bolado e tal, não aí, tipo, passando pano para o Serafita é meio osso, porque os Serafitas eles são maus, sabe, tipo, eles são uns caras violentos, aí ele fica tipo: "Nossa, coitadinho deles, não sei o quê". E, tipo, é meio, sabe, mano, a Ellie toma um esculacho, o Jesse na série é muito melhor que no jogo, eu acho que ele tem mais personalidade. Só que, cara, papo reto, a Ellie é idiota, cara, você não, tipo, a Ellie você não consegue acreditar que aquela Ellie vai fazer coisas, sabe. Ela é muito burra, ela não resolve nada, ela depende dos outros pra tudo, e aí fica difícil. É, o meu gato aqui, ó, dá um oi pra Caroline. Hello. Enfim, fora essa pausazinha aqui, continuando. E você vê que a Ellie, tipo, não convence, não convence. É uma atuação muito boa do episódio que a Bella Ramsey faz, mas eu acho que o jeito que foi construído o roteiro dos episódios anteriores pra chegar nesse, não fazia a gente acreditar que a Ellie conseguiria fazer as coisas. Mas enfim. Aí você tem que se desenrolar, eles vão lá e capturam no rádio que um cara que é sniper e parece que é o que supostamente é o Tommy e tal, eles vão atrás. E aí a Ellie meio que percebe que tem lá um lugar, que começa um temporal, inclusive iniciado, que tem um lugar lá que a Abby estaria. E o Jesse não quer ir lá. Que o Jesse fala que voltou contra, inclusive eles irem lá, que ele é a favor da comunidade. Pelo menos serviu pra alguma coisa separada da comunidade aí, porque pelo amor de Deus, eu tinha achado idiota, né. Que eu achei meio pai essa parte que nos vídeos anteriores eu falei. Mas enfim, pelo menos teve utilidade para o desenvolvimento dos personagens. E aí você tem essa questão que o Jesse meio que fala: "Não, se você for lá, espero que você sobreviva que eu vou atrás do Tom". Meio que eles se desfazem, e aí tem uma parte até bem emocionante que ela fala que a minha comunidade era o Joel, isso é uma parte legal, porque é uma cena boa, tem um contraste lá do cenário, porque os cenários a HBO é muito boa em séries assim, então achei muito bem feito lá, que todo o caracterização de Seattle e tal. E aí você percebe que, tipo assim, a Ellie: "Pô, eu tô foda-se, eu vou atrás da Abby".
Mas ela até então tinha desistido da ideia, mas ela falou: "Vou atrás da Abby e tal". Foi lá. Só que aí nisso ela se separa, já até anoitece e tudo mais, e aí ela vê lá que tem um pessoal da WLF, que inclusive tem até um diálogo entre o Isaac e uma das sargentos lá da WLF, falando sobre a Abby, que a Abby sumiu, que ele queria esperar ela, e ela fala: "A Abby foi embora, não sei o quê". E aí depois você tem lá ela encontrando com eles, indo para de barco, né, porque depois posteriormente mostra que a ilha onde os Serafitas ficam, né, tem a ilha deles lá. E inclusive a Ellie depois pega um barco pra ir lá pra onde tem o aquário, né, pra encontrar a Abby, que ela tá atrás da Abby. Só que acaba tendo uma água doida lá, por causa da tempestade, ela vai naufraga na ilha, os Serapitas catam ela, isso aí não tem no jogo. Eu achei essa parte até interessante, que eles não tem no jogo e tal, eu achei bem feito. Só que aí, tipo, ela ia ser, né, ia sofrer, a criancinha fez aquela parada com ela, tipo de ela viu que nem as crianças são boas daquele pessoal. E aí, tem lá toda aquela questão, e você vê que eles iam dar cabo da Ellie, só que na mesma hora a vila deles é atacada, eles deixam a Ellie ali e correm, porque a Ellie falou que não era um dos WLF. Aí beleza, a Ellie vai, pega o barquinho e consegue ir para o aquário. E aí tem a cena muito pesada, que tem no jogo também, que essa cena eu achei até que foi bem feita, que a Ellie encontra o Owen e a Mel, que o Owen e a Mel são amigos da Ellie, inclusive o Owen, pra quem não jogou o jogo, sabe que eles têm até uma relação, quem jogou o jogo no caso sabe que eles têm uma relação até mais romântica. Mas enfim. Aí a Ellie chega, ela meio que obriga eles a mostrar lá aonde tá no mapa, que a só que acaba que eles, o Owen reage, aí ele dá um tiro, e acaba pegando nos 2 e os 2 acabam indo, né. Só que é uma cena muito pesada, porque, a Mel meio que fala assim: "Tira o meu bebê", que tipo assim, ela estava grávida e a Ellie não sabia disso. E aí ela fica falando: "Não, não sei o quê, faz tal coisa, tira ele, pra ele sobreviver, não sei o quê", e acaba que no final a Ellie entra em prantos e não consegue. E aí bate aquele arrependimento mortal pelo que ela fez ali, que ela e é uma cena muito pesada, é uma cena bem é muito bem feita a cena. Eu achei muito tensa, assim, tal, que os cara falam tipo: "Nó, agora fudeu", e realmente fudeu. E tipo assim, aí você vê que tem toda essa questão que é bem adaptado, então tipo assim, essas partes que da série tem muitas coisas muito bem adaptadas. O problema foi que algumas construções que eles fizeram no começo, eh, foram meio mal feitas, sabe. Descaras Descaracterizaram muito os personagens. A Ellie toma esculacho de todo mundo, cara. A Ellie toma esculacho de todo mundo e ela, tipo assim, ela só concorda com o que todo mundo fala, sabe. Então, tipo, isso eu achei triste, achei triste, deprimente. Mas enfim, a Ellie faz isso e aí depois o Tommy, tô com o Joe na cabeça. O Tommy e o Jesse chegam lá no aquário, porque ela tinha falado pro Jesse que estava lá no aquário a Abby, e eles veem a cena e tudo mais. E aí o Jesse e o Tommy tiram ela de lá. E eles falam: "Não, vamos embora". E a Ellie toda traumatizada e tal, eles voltam para o teatro, né, já tem um corte pra eles para o teatro, e quando chega no teatro, eh, eles falam meio que desiste, e a Ellie fala: "Não, vou ter que aceitar e ir embora sem me vingar da Abby, não sei o quê, não sei o quê". Ah, cara, isso não faz sentido. No jogo, a Ellie não vai embora, ela não desiste. Ela fala: "Não tô nem aí, eu vou ir atrás dela, vou atrás dela, vou atrás dela". Inclusive o Tommy ele tá atrás da Abby também. O Tommy mata amigos da Abby também. E tipo assim, não é bem assim que acontece, sabe. E fica um bagulho complicado, porque você descaracterizou os personagens e tirou a motivação principal dos personagens do jogo. E no final, a motivação da própria série, ela é tirada e eles meio que falam: "Ah, não vou fazer isso". Então, tipo assim, cara, aí tem um momento lá da Ellie e o Jesse fazendo as pazes e tudo mais, e aí você escuta no termina o episódio, com a Abby chegando, dando bala pro alto, imobiliza o Tommy, o Jesse abre a porta e toma uma balaça na cabeça de uma vez, assim como é no jogo, bem pesado também. E aí a Ellie levanta e tal, fala: "Não, eu sou a menina lá e tal". E a Abby percebe: "Não, eu deixei você viver, e não sei o quê, e você matou meus amigos". E aí dá um corte e depois volta pro dia um com a Abby, assim como é no jogo. Porém, temos aqui alguns pontos. Eh, Pra quem jogou o jogo, sabe que é um bagulho difícil, porque muita gente que jogou o jogo não tanca a Abby, por conta do que ela fez com o Joel. E na série, eles não terem aprofundado muito a parte da Abby durante as temporadas, é difícil, porque não é uma personagem que o pessoal é apegado. Então, terceira temporada ser focada nela, pode ter uma chance da série flopar muito mesmo. Não sei se essa
já teve umas notícias de que já teve umas notícias de que a série deu uma queda na audiência depois do falecimento do Joel. Então você fica aquela dúvida se realmente vai tancar, porque tem gente que jogou o jogo que realmente não gosta da Abby. E é difícil mesmo você gostar da Abby, porque, pô, ela matou o protagonista que todo mundo gostava, sabe, então é difícil. E mas vamos ver o que vai ser. Sobre aqui algumas ponderações da série no geral. Eu achei a série boa, eu gostei, me divertiu. Eu acredito que pra todo mundo que não todo mundo, mas eu acredito que pra grande maioria que não jogou o jogo, gostou muito, achou incrível a série, achou absurdamente boa. Pra quem jogou o jogo, tem algumas é muito divisível, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu acho que tem muitas coisas muito boas, mas eu acho que tem algumas mudanças muito revoltantes que prejudicaram o roteiro. Então eu acho que às vezes, ela deu uma diferenciada no tom muitas vezes. A Ellie eu achei que, tipo assim, no do fin da metade dos 3 últimos episódios pra frente, a Ellie é até muito boa, só que baseado na Ellie que foi construída no começo, a Ellie é tipo idiota, ela não sabe fazer nada, ela tipo assim, aceita e tolera tudo. E tipo assim, eles tiraram muito peso, foi uma série muito mais family friendly. Eles tiraram muitas partes do que seria a tal gameplay, que eles poderiam criar mais cenas de ação, e não teve tanto assim. E as cenas que foram mais adaptadas, assim, de cutscenes, o jogo passa muito mais emoção. Se você não jogou o jogo, pega pelo menos as cenas cutscenes, pesquisa aí no YouTube e você vai achar. Cara, você vai ver que tem cenas que são muito melhores no jogo. Muito mais você sente muito mais tensão, muito mais emoção vendo no jogo. Eu acho que essa parte deles não terem colocado os flashbacks no momento certos, talvez essa escolha de deixar a Abby pra terceira temporada não tenha sido uma boa escolha, apesar que eu acho que a atriz da Abby é muito boa, pelo pouco tempo que ela apareceu, se mostrou muito boa. Só que eu acho que eles perderam uma baita oportunidade, cara, porque o The Last of Us 2 talvez seja uma das melhores histórias já feitas no mundo. O jogo é absurdamente a quantidade de coisas traumáticas e difíceis e as emoções que é causado nas pessoas. Pô, se você pegar o pessoal que fez os gameplays no YouTube, você vai ver que os caras terminou chorando, os cara que joga, tem gente que não consegue jogar de novo, de tanta tensão que você sente, porque é uma história pesada, uma história sobre peso, uma história sobre traumas. E a série não conseguiu transparecer muito isso, porque ela tira constantemente o peso dos personagens. Que é a protagonista da série, ela consegue não ter o peso que os outros personagens secundários têm. Que você espera ver na Ellie, você vê nos outros, e isso prejudica. Porque no momento em que ela começa a ter esse peso e demonstrar isso, você vê que não condiz muito com aquilo que ela é, com aquilo que ela foi construída, sabe. Então é um pouco revoltante para o fã, mas como eu falei, eu gostei no geral, mas eu tenho algumas críticas que eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que eles tinham um potencial para ser algo muito mais genial, muito mais bem feito. Eu acho que eles fizeram algumas alterações boas, mas eu acho que algumas mudanças foram prejudiciais para o desenrolar da história. E eu acho que o problema não é você mudar, o problema é você mudar e ficar ruim. Eu acho que as escolhas que eles fizeram de algumas mudanças descaracterizou muito do que são os personagens e daquilo que a história leva. Porque você pode fazer algumas mudanças para melhorar os personagens, agora piorar eles é difícil, vai piorar sua protagonista, sabe. Então a Ellie sempre pareceu ser uma protagonista, assim, que ela não conseguiu entregar tanto, porque eu acho que o roteiro também não ajuda ela. Que eu até acho que ela é boa atriz, ela tem muitas críticas, né, como por ela ser a Ellie, mas eu acho que no geral ela é uma boa atriz, só que eu acho que o roteiro da Ellie é muito desconexo da realidade, cara. Tipo assim, você não sente que a Ellie realmente quer se vingar, e ela no final ela aceita: "Ah, vou ter que aceitar isso, né, vou ter que aceitar que ela matou o Joel e tá tudo bem, não vou me vingar dela". Que é isso, meu Deus? Até a Dina, você não entende lá quando a Dina fala: "Ah, a gente tem que ir pra casa". Mas do nada, tá ligado? Do nada, cara. Qual motivo? A Dina estava motivando a Ellie queria desistir várias vezes, e a Dina motivando ela a se vingar, aí do nada a Dina: "Vamos embora". Cara, eu achei isso aí que eu achei paia, porque aí eles tentam voltar para o que é o material original do jogo, só que eles construíram os personagens totalmente inversos. Então isso aí é prejudicial, porque, por exemplo, você pega o Jesse na série, ele é muito mais, assim, desenvolvido e é muito melhor do que no jogo. A Dina também, só que o problema é que a Dina ela tem uns bagulhos, assim, que ela tem muito mais do que deveria ser a Ellie, entendeu? A motivação maior do que a Ellie parece. Então isso fica difícil.
Então, como eu falei, eu gostei da série, mas eu acho que ele poderia ter sido muito melhor. A expectativa era muito maior, porque o segundo jogo é maior, é mais tenso. Então você não sente aquela coisa sombria, aquela coisa pesada. Mesmo que, tipo, você tá numa zona de guerra entre pessoas que arrancam as tripas uns dos outros, dão um tiro na cabeça, com tanques e facas e arcos e flechas, e seitas lá loucas, e você não sente tanto peso, sabe? E eu acho que, tipo assim, falta um pouco disso. O peso dos personagens, a carga dramática, sabe, do trauma. Posso estar parecendo que eu tô sendo chato, mas não, é porque eu acho que poderia ter um potencial maior. No geral, se tornou uma série legal, uma série boa, mas não é uma obra-prima, mas poderia ser uma obra-prima, entendeu? Mas, no geral, eu acho que a terceira temporada, eu não sei se eles vão conseguir manter o mesmo ritmo e a mesma audiência. Eu espero que eles aprendam com os erros, né, e que eles melhorem a qualidade. A atriz a Abby é muito boa, mas a gente tem que torcer para que o que aconteceu nessa temporada seja uma coisa bem feita para que cative os fãs, para que a série consiga terminar bem. Mas me diga aí, o que que você achou dessa temporada no geral? O que que você achou de The Last of Us segunda temporada? Você gostou? Você não gostou? Me conta aqui nos comentários. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atento quando sair mais conteúdos desse tipo, viu? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!